quando o meu marido foi promovido a diretor na sua empresa e começou a ganhar um salário de 8.000 euros por mês, disse-me com arrogância: a partir de hoje, cada um gere as suas próprias finanças. O meu salário irá integralmente para minha conta. Eu sorri e disse-lhe: está bem, mas tinha a certeza de que ele se arrependeria da sua própria ganância. O rugido do motor de um carro desportivo de luxo, rasgando a tranquilidade da tarde, era ensurdecedor. Sofia, que estava de joelhos no jardim da frente, a cuidar das folhas secas das suas flores, nem precisou de levantar a cabeça. Sabia perfeitamente quem chegava. Era o seu marido, João. A sua forma de pisar o acelerador, mesmo para entrar pelo portão da sua própria casa, estava sempre carregada de prepotência, como se o alcatrão do jardim fosse um circuito a conquistar. A porta do carro fechou com um estrondo. O som dos seus sapatos caros, comprados na semana passada, ressoou com arrogância sobre os azulejos do alpendre. Sofia permaneceu em silêncio. Os seus dedos, ágeis, arrancaram outra folha murcha. Podia sentir o olhar de João cravado nas suas costas. Já não era um olhar de amor, mas uma mistura de superioridade e repulsa. Ainda a brincar com a terra, rosnou João. Não era uma pergunta, mas uma declaração. Sofia finalmente levantou-se, sacudindo a terra das suas luvas de jardinagem. Virou-se e sorriu, o sorriso paciente que sempre mostrava. A sua roupa de casa simples estava um pouco desalinhada, mas o seu rosto estava sereno. Chegaste, querido. Queres que te prepare um banho quente? João bufou e não respondeu. Os seus olhos percorreram a figura de Sofia de cima a baixo. Um vestido simples, luvas sujas, um rosto sem maquilhagem. Comparou-a consigo mesmo. Um fato novo de um designer de renome. Uma camisa importada reluzente e no pulso um relógio que custava o mesmo que uma mota. Olha para mim, Sofia, disse, avançando para o interior. Atirou a sua pasta para cima do sofá, deliberadamente para fazer barulho. As chaves do carro caíram sobre a mesa de vidro com um tilintar agudo. Olha para mim, repetiu. Sofia olhou para ele. Sim, querido. O que se passa? Que notícia achas que trago? Disse João com o peito estufado. Aliviou o nó da gravata, mas não atirou. Queria que Sofia visse o quão importante ele era. Sofia fingiu pensar. Parece uma boa notícia, a tua cara está muito feliz. Feliz, claro que estou feliz, soltou João uma risada forçada. Sofia, a partir de hoje terás de me chamar diretor. Fui oficialmente promovido, disse, enfatizando cada palavra. Parabéns, disse Sofia com o mesmo sorriso. Que bom, querido. Fico muito feliz por ti. Apenas ficas feliz? João aproximou-se. Agora, apenas a distância de um braço os separava. Podia sentir o cheiro à terra na roupa de Sofia, e isso enojou ainda mais. Sabes qual é o meu salário agora? 8.000 euros. 8.000 euros por mês. E isso é apenas o salário base, sem contar com as ajudas de custo e os prêmios. Sofia assentiu. É uma verdadeira bênção, querido. Claro que é. E como agora atingi um novo patamar, João fez uma pausa deliberada para saborear o momento. Acho que é hora de estabelecer novas regras nesta casa. Sofia esperou. O seu coração batia com força, não por medo, mas por expectativa. Este era o momento que ela tinha estado à espera. A partir de hoje, João apontou o dedo ao peito de Sofia. As nossas finanças serão geridas separadamente. Os meus 8.000 euros de salário irão integralmente para a minha conta pessoal, uma conta que eu próprio gerirei. Ele olhou-a nos olhos, procurando medo, procurando pânico. Queria que a sua esposa suplicasse. Tu trata apenas das tuas necessidades. Talvez te possa dar uns 1.000 ou 2.000 euros por mês para as despesas da casa. Será mais do que suficiente para alguém que passa o dia a brincar com a terra. Houve um momento de silêncio. Apenas se ouvia o zumbido do ar-condicionado. João ainda esperava uma reação. Imaginava Sofia a chorar, a gritar, a acusá-lo de ser injusto. Tinha preparadas 1.000 respostas para silenciar. Mas Sofia, após um breve silêncio, sorriu. O seu sorriso era leve, quase imperceptível. Está bem, disse ela. Apenas uma palavra. João ficou atônito.
O quê? Simplesmente está bem? Sim, querido, disse Sofia suavemente. É o teu dinheiro. Tens todo o direito de o gerir. Eu não tenho o direito de te impedir. A calma de Sofia enfureceu João. Não tinha conseguido a briga que queria. Sentiu-se ignorado. Ainda bem que reconheces o teu lugar, gritou ele. Agora vai e prepara-me esse banho quente e faz-me um café daquele importado que comprei ontem. Não uses essa porcaria de mistura barata tua. Dito isto, João virou-se e dirigiu-se arrogantemente para o seu quarto. Sofia permaneceu de pé no mesmo lugar durante alguns segundos. O seu sorriso paciente desvaneceu-se lentamente. Os seus olhos, antes serenos, agora eram frios e afiados como o gelo. Ouviu a porta do quarto bater e o som do chuveiro a ligar-se. Assim que teve a certeza de que João estava no banho, Sofia moveu-se. Não foi à cozinha preparar o banho ou o café. Metendo a mão no bolso do seu vestido, tirou um telemóvel. Não era o telefone velho, com o ecrã partido, que usava à frente de João. Este era o último modelo de smartphone, o mais fino e brilhante. Os seus dedos moveram-se rapidamente sobre o ecrã, enviando uma breve mensagem para um número guardado como Equipa Jurídica. A mensagem continha apenas 2 palavras. É hoje. A resposta foi quase instantânea. Tudo preparado, conforme as ordens, Dona Sofia. Sofia apagou ambas as mensagens. Num instante, voltou a guardar o telemóvel no bolso e depois caminhou para a cozinha, não para servir o marido, mas para beber um copo de água. Precisava de clarear a mente. O seu plano tinha acabado de começar. Olhou para o seu reflexo na janela escura da cozinha. Vais arrepender-te da tua ganância, João, sussurrou na escuridão. Vais aprender que separar as finanças é muito mais doloroso do que alguma vez imaginaste. No dia seguinte, o ambiente na casa estava mais gélido do que o habitual. João agia como se fosse o rei. Deixou deliberadamente toalhas molhadas na cama, derramou um pouco de café no chão sem o limpar e falava constantemente em tom imperativo. Claramente, desfrutava do seu novo poder. Sofia, por sua vez, desempenhou na perfeição o papel de esposa submissa. Apanhou as toalhas, limpou o café derramado e respondeu a cada ordem com um sim, querido, sem resistência, sem queixas. A sua serenidade era tão perfeita que João sentiu uma ligeira e inexplicável inquietação. Naquela tarde, Sofia estava na cozinha a preparar o jantar, mas o aroma que flutuava não era o de uma cozinha gourmet. Estava a cozinhar umas lentilhas, a preparar uma salada simples e a tirar um pouco de queijo da serra curado, de cheiro bastante forte. Comida humilde, comida que lhe lembrava os tempos antes de João ficar cego pelo dinheiro. João, que acabara de terminar uma longa chamada no seu escritório, obviamente em voz alta para que Sofia soubesse o quão ocupado ele estava, saiu e cheirou o ar. Que cheiro é este? Perguntou, franzindo o sobrolho. Entrou na cozinha e viu a comida sobre a mesa. O seu rosto azedou instantaneamente. Sofia, é a sério? Agora que sou um diretor que ganha 8.000 euros por mês, serves-me lentilhas e salada. Sofia afastou-se do tacho das lentilhas. Por quê, querido? Não era antes a tua comida favorita? Antes quando eu não era ninguém. Agora é diferente, gritou João. Fazes isto de propósito, não é? Tentas humilhar-me. Não gostaste da minha decisão de ontem, pois não? Apenas cozinhei com o que havia no frigorífico, querido. Respondeu Sofia com calma. Não des desculpas, rosnou João. Deverias ter ido às compras. Comprar carne maturada, robalo, ingredientes caros. O que se passa contigo? És uma esposa que não sabe como apoiar o marido. Antes que Sofia pudesse responder, a campainha tocou, estridente e insistente. João ficou ainda mais irritado. E agora quem é? Convidaste alguém a estas horas? Eu não convidei ninguém. A campainha tocou novamente. Desta vez mais longa, seguida por uma risada feminina aguda vinda do exterior. João e Sofia olharam um para o outro. Ambos reconheceram aquela voz. João apressou-se a abrir a porta. Efetivamente, a sua mãe, Lourdes, e a sua irmã, Ana, estavam no umbral com largos sorrisos.
Traziam várias sacolas de compras nas mãos, vazias, como que à espera de serem cheias. João, meu filho, meu orgulhoso novo diretor. Lourdes abraçou imediatamente o filho e deu-lhe beijos exagerados em ambas as bochechas. Parabéns, filho. A mãe está tão orgulhosa de ti. Parabéns, Joãozinho. Secundou Ana, os seus olhos percorrendo a casa, avaliando os móveis. Uau! Agora podemos ir de viagem à Itália, não é? João sorriu de orelha a orelha, o seu ego inflado ao máximo. Esqueceu-se por um momento das lentilhas e da salada. Oh, mãe! E tu, Ana, entrem. Podiam ter avisado. É uma surpresa, disse Lourdes, entrando com passo firme e entregando a sua mala a Sofia, que acabara de chegar atrás de João. Toma isto. Pesa. Sofia pegou na mala sem dizer uma palavra. Ora, chegamos mesmo a tempo. Estavam prestes a jantar. Lourdes dirigiu-se diretamente para a mesa da sala de jantar sem ter sido convidada. Ana seguiu-a. O rosto de João empalideceu quando a sua mãe se aproximou da mesa. Era demasiado tarde. Lourdes levantou a tampa da terrina. Os seus olhos arregalaram-se. Houve um silêncio. E então, o que é isto? Gritou Lourdes. A sua voz subiu várias oitavas. Lentilhas e salada. Sofia, em que estás a pensar? Tentas envenenar o nosso filho? Fazes de propósito? O teu marido acaba de ser promovido a diretor com um salário de 8.000 euros e dás-lhe isto para comer? Ana juntou-se ao ataque. Meu Deus, Sofia, isto é demais. O João é uma pessoa importante agora. Deverias ter preparado um lombo de novilho ou, pelo menos, ter encomendado comida de um restaurante de 5 estrelas. Isto é comida de operário. Terrivelmente envergonhado, João sentiu-se encurralado. Precisava de um bode expiatório e só havia um na sala. Sofia, rosnou, apontando para sua esposa. Estás realmente a humilhar-me. Eu disse-te antes. Mãe, ela está a fazer de propósito. Não gosta que eu tenha sido promovido. Está com inveja. Lourdes fuzilou-a com o olhar. És mesmo uma ingrata. Deverias estar agradecida por teres um marido de sucesso. Deverias conhecer o teu lugar. Não és nada sem o João. Deverias tratá-lo como um rei. Ana acrescentou. É verdade, cunhada. Antes, quando o salário do João era normal, tu também eras normal. Agora que o João tem sucesso, tu também tens de estar à altura. Maquilhar-te, cozinhar coisas boas. E isto, o que é? A casa toda cheira a estufado. Fico com dor de cabeça. Os três, João, Lourdes e Ana, agora rodeavam Sofia, acusando-a, insultando-a, repreendendo-a. Sofia permanecia em silêncio no meio deles. Inclinou a cabeça por um momento, mas se alguém tivesse olhado mais de perto, teria notado um ligeiro tremor nos seus ombros. Não era um tremor de choro, mas de riso contido. Ela levantou a cabeça e, pela primeira vez naquela noite, sorriu. Um sorriso sereno e seguro. Oh, desculpem, disse ela. A sua voz era clara e nítida, cortando todos os insultos anteriores. Os três pararam, surpreendidos com a sua reação. Acho que há um mal-entendido, continuou Sofia. Esta comida não é para vocês. João franziu o sobrolho. O que queres dizer? As lentilhas, a salada e o queijo. Sofia apontou para a mesa. Isto é para mim. Apetitecia-me comer isto. Lourdes fuzilou-a. E o que é que nós havemos de comer? Estás a mandar-nos embora indiretamente? Claro que não, minha sogra, disse Sofia suavemente. Olhou para o relógio na parede da cozinha. Tinham passado exatamente 15 minutos desde a sua chegada. A vossa comida, Sofia sorriu, desta vez mais amplamente, está a caminho. Mal terminou a frase. A campainha tocou. Ding-dong, ding-dong. Um toque firme e profissional, muito diferente do insistente de Lourdes. Sofia olhou para os três rostos confusos à sua frente. Aí está. Chegou. Força, João. Chegaram os teus convidados, mas João não se moveu. Ele, Lourdes e Ana simplesmente olhavam para Sofia, desconcertados. Convidados? Que outros convidados? Sofia suspirou. Está bem. Eu abro.
Passou pelos três e caminhou em direção à porta principal. O seu coração batia com força, mas não de medo. Era a expectativa de que o espetáculo principal estava prestes a começar. Os passos de Sofia eram leves, enquanto caminhava da sala de jantar para a porta principal. Atrás dela, um silêncio tenso apoderou-se de João, Lourdes e Ana. Estavam congelados no lugar, como três estátuas confusas. Os seus insultos sobre as lentilhas agora pairavam esquecidos no ar. Todos os olhares estavam fixos na sólida porta de madeira, como se por detrás dela se encontrasse a resposta para todos os mistérios do universo. Sofia girou a chave. A porta abriu-se sem fazer ruído. Lá fora, sob a luz tênue do alpendre, não estava um estafeta de comida. Havia 3 homens. O do meio era o mais chamativo. Era alto, na casa dos 40 anos, e irradiava uma aura de autoridade inegável. Vestia um fato cinzento escuro feito à medida, que provavelmente custava o equivalente a 3 meses do salário de João. Uns óculos de armação fina repousavam no seu nariz, e o seu cabelo, com os primeiros fios brancos nas têmporas, estava impecavelmente penteado. Olhou para Sofia, não com a familiaridade de um convidado, mas com o profundo respeito de um profissional. A cada lado dele, havia 2 homens mais jovens, vestidos de forma semelhante. Cada um segurava uma mala de alumínio idêntica. As malas brilhavam sob a luz, parecendo pesadas e importantes. "Boa noite, Dona Sofia", disse o homem do meio. A sua voz era grave, calma e treinada, cada sílaba pronunciada com precisão. Lá dentro, Ana foi a primeira a reagir. "Quem são eles?", sussurrou a Lourdes. "Não são estafetas. Amigos da Sofia? Por que é que parecem tão importantes?" Lourdes silenciou-a. "Cala-te. A ver o que se passa." João, por sua vez, começava a sentir-se desconfortável. Algo estava errado, muito errado. Isto já não era uma questão de jantar. Sentiu a sua recém-adquirida aura de autoridade como diretor desvanecer-se de repente. Sofia sorriu levemente ao homem. "Boa noite, Dr. Carvalho. Entrem, por favor." Chegaram pontuais. O homem, o advogado Carvalho, assentiu uma vez. Ele e os seus 2 assistentes cruzaram o umbral. Não tiraram os sapatos, pois estavam impecáveis e reluzentes. Os seus passos eram firmes e seguros sobre o caro chão de mármore. Passaram ao lado de João, Lourdes e Ana, como se fossem móveis invisíveis. Pararam no centro da sala, em frente à mesa onde estava servida a humilde refeição de Sofia. João sentiu o sangue ferver. Ignorado na sua própria casa. "Um momento", gritou João. A sua voz ressoou nas paredes altas. "Quem são vocês? Sofia, quem são estas pessoas? Quem convidaste para esta casa sem a minha permissão?" Lourdes e Ana, embora sobressaltadas com a explosão de João, assentiram imediatamente em sinal de acordo. "É verdade, que falta de respeito. Entrar em casa alheia como se nada fosse." O Dr. Carvalho nem sequer se virou para João. O seu olhar permanecia fixo em Sofia, à espera de instruções. Sofia olhou para o marido. A serenidade no seu rosto enfureceu ainda mais. João, este é o Dr. Carvalho, o meu advogado. Ele tem um assunto importante a tratar esta noite." "Que assunto importante?", rosnou João. "Estou a jantar com a minha família. Se tem algum assunto, que volte amanhã através da minha secretária." Tentou usar o seu novo estatuto, mas soou oco até para os seus próprios ouvidos. O doutor Carvalho finalmente virou-se, mas não para João, e sim para Lourdes e Ana. O seu olhar era frio e analítico. Depois olhou para a mesa. "Lentilhas", murmurou em voz baixa, como que para si mesmo. Há muito tempo que não via. Depois voltou-se para João. Examinou-o da cabeça aos pés. Viu o seu fato novo, o seu relógio caro. Uma expressão quase imperceptível de diversão cruzou o seu rosto antes de voltar a ser uma máscara de impassibilidade. "Boa noite, senhor." O doutor Carvalho fez uma pausa, como se tivesse esquecido do nome de João. "João", gritou João. "Sou o João, o dono desta casa."
Ah, senhor João, disse o doutor Carvalho. A sua voz continuava calma, de modo algum intimidada. Sou o advogado Carvalho e estes são os meus 2 assistentes. Lamento interromper o seu jantar de lentilhas. A subtil farpa atingiu exatamente o alvo. O rosto de João ficou vermelho de raiva. O que quer dizer? Se não tem um assunto importante, desapareça. Eu disse para desaparecer. Oh, o assunto é muito importante, senhor João, respondeu o Dr. Carvalho. Fez um pequeno sinal. Um dos seus assistentes colocou a mala de alumínio sobre a mesa de centro e abriu-a com um satisfatório clique. Lá dentro não havia comida. A mala estava cheia de grossos maços de documentos. Sofia, João virou-se agora para sua esposa. A sua voz era ameaçadora. O que é tudo isto? O que estás a tramar? Estás a tentar humilhar-me deliberadamente à frente da minha mãe e da minha irmã. Não gostas que eu queira separar as nossas finanças, é isso? Pelo contrário, querido, respondeu Sofia suavemente. Concordo plenamente com a tua decisão. De facto, queria torná-la oficial. A confusão apoderou-se de João. Oficial? O Dr. Carvalho interveio. Exatamente. A dona Sofia antecipou esta situação. Aproximou-se de João. A sua aura de autoridade era tão densa que João recuou um passo instintivamente. O senhor disse que estava a jantar com os seus convidados, disse o Dr. Carvalho, a sua voz agora ressoando na sala, subitamente silenciosa. Também disse que esta era a sua casa. Claro que é a minha casa, rosnou João. Então, o Dr. Carvalho parou a 1 metro de João. Olhou-o diretamente nos olhos. Ficará muito surpreendido com o propósito da nossa visita. João engoliu em seco. Um arrepio percorreu-lhe as costas. O que é? Que raio querem? O Dr. Carvalho sorriu. Não era um sorriso amável, era o sorriso de um predador que encurralou a sua presa. Lamento, senhor João, disse ele com voz alta e clara, para que todos na sala, incluindo uma petrificada Lourdes e Ana, pudessem ouvir. Viemos aqui por ordem da dona Sofia, a proprietária legal desta casa. O Dr. Carvalho fez uma pausa, deixando a tensão atingir o seu ponto máximo, para iniciar o procedimento de arresto dos bens que estão em seu nome. Essas palavras ficaram suspensas no ar como uma densa nuvem de tempestade. O procedimento de arresto dos bens que estão em seu nome. O silêncio que se seguiu foi total e absoluto, tanto que o tic-tac do relógio de parede do escritório soava como um tambor. E então o silêncio foi quebrado por uma voz, e depois por outra. Ah! Foi o guincho de Lourdes. Não um grito de raiva, mas um guincho agudo e histérico, cheio de incredulidade e horror. As suas mãos agarraram o peito, os seus olhos esbugalhados a olhar para o doutor Carvalho e para Sofia. Arresto? O segundo som veio de João. Era mais um rugido de animal ferido. Os seus olhos estavam injectados de sangue, olhando para Sofia com puro ódio. O que significa isto, Sofia? Esta é a minha casa, a casa que eu comprei. Estás louca? Ana, por sua vez, só conseguiu tapar a boca com ambas as mãos. O seu rosto, antes arrogante, estava pálido como papel. O seu sonho de viajar pela Europa acabara de se tornar um pesadelo de viver num estúdio. Sua, nora do demônio. Lourdes, recuperando a compostura, lançou-se imediatamente para a frente. O seu dedo apontava para o rosto de Sofia. Tentas roubar as propriedades ao meu filho, sua víbora venenosa. Depois de viveres a grande e a francesa graças ao João, agora queres roubar-lhe tudo. Ela tentou abalançar-se sobre Sofia, mas um dos assistentes do Dr. Carvalho moveu-se com uma velocidade surpreendente. Sem tocar em Lourdes, simplesmente interpôs-se entre ela e a sua sogra. Um escudo humano silencioso, mas sólido. Lourdes teve de parar abruptamente. As propriedades do seu filho? A voz calma do Dr. Carvalho cortou os gritos de Lourdes. Não se abalou minimamente com o caos. Aproximou-se da mala aberta e tirou uma grossa pasta azul. Senhor João. João, ainda ofegante de raiva, olhou para ele com olhos assassinos. O senhor disse que esta era a sua casa.
Claro que é, rugiu João. Eu assinei a hipoteca. Eu paguei as prestações. Ah, sim. O Dr. Carvalho sorriu levemente. Receio que a sua memória lhe falhe. Abriu a pasta. Número de registro da Conservatória do Registro Predial, 2457. Corresponde a este terreno e edifício. Área do terreno, 600 quadrado metro. Área construída, 450 quadrado metro. Levantou um documento original e mostrou a João. Em nome de Dona Sofia, João ficou gelado. Impossível. Isso é falso. Falsificaste-o. O doutor Carvalho riu-se entre dentes. Senhor João, este documento foi emitido pela conservatória. Repare na data, 3 meses antes de o senhor e a Dona Sofia se casarem. O mundo de João começou a girar. Antes do casamento? Exatamente, disse o Dr. Carvalho. Esta casa foi comprada e paga a pronto pela Dona Sofia muito antes de o conhecer. O senhor não assinou nenhuma hipoteca. O senhor não pagou nenhuma prestação. O senhor João, tem sido um simples inquilino. A última frase, um simples inquilino, atingiu João com mais força do que qualquer bofetada. Não, é impossível, sussurrou João. Olhou para Sofia. Sofia, diz-lhes que não é verdade. Tu disseste que esta era a casa que compramos juntos. Sofia finalmente falou. A sua voz continuava suave, mas agora tinha um fio gélido. Eu nunca disse isso, querido. Foste tu quem assumiu. Estava sempre demasiado ocupado a gabar-te a toda a gente de que tinhas comprado esta casa. Eu simplesmente não te corrigi. Mas, e os carros? Gritou João, procurando algo a que se agarrar. O meu carro desportivo, eu escolhi-o, eu comprei-o. O doutor Carvalho, como se esperasse por isto, pegou numa segunda pasta do seu assistente, uma pasta vermelha. Refere-se ao carro desportivo de luxo e ao SUV que estão na garagem, certo? Ambos pagos a pronto, e tanto o documento único automóvel como a fatura de compra estão. O doutor Carvalho levantou outro documento, em nome de Dona Sofia. Inclusive, acrescentou o doutor Carvalho, os impostos anuais foram pagos a partir da conta pessoal da Dona Sofia. O senhor simplesmente os tem estado a usar, senhor João. E estes móveis? Gritou Lourdes, agora em pânico. Este sofá importado, essa televisão enorme, tudo foi comprado pelo João. O doutor Carvalho suspirou, como se estivesse cansado da estupidez deles. Minha senhora, lamento informar, mas os recibos de compra de todos os móveis de luxo desta casa, desde os talheres de prata até ao colchão da cama do quarto principal em que o seu filho tem dormido, foram todos pagos integralmente com o cartão de crédito em nome de Dona Sofia. De novo o silêncio, mas desta vez não era um silêncio tenso, era um silêncio de morte. A morte do ego, da arrogância e da ganância. João deixou-se cair sem forças no sofá, importado que não lhe pertencia. Olhou para o chão de mármore que não lhe pertencia. Ofegava. Os seus últimos 5 anos de vida, o seu salário, a sua promoção, tudo parecia uma farsa. Olhou para Sofia, a esposa que sempre considerara simples, submissa, uma mulher que só sabia brincar com a terra. Aquele rosto agora parecia tão estranho, tão poderoso. Por quê? Sussurrou João. Por que, Sofia? Por que fazes isto? Sofia olhou para ele. Tu começaste, querido. Ontem à noite, quando disseste para separarmos as nossas finanças. Eu só estou a cumprir o teu pedido. João abanou a cabeça. Ainda tentava encontrar uma escapatória. Mas eu também tenho dinheiro. Eu trabalhei. Eu sustentei-te. O meu dinheiro. Com o meu dinheiro renovei a casa da minha mãe no Alentejo. Mantive isto. O doutor Carvalho sorriu de novo. O seu sorriso era cada vez mais largo. Ah, fala do dinheiro, senhor João. Fez outro sinal. O outro assistente adiantou-se. Abriu-se a segunda mala. Ainda bem que toca no assunto, disse o doutor Carvalho. Desta vez, não tirou uma pasta. Tirou uma única folha de papel, apenas uma. Tem razão, o senhor gastou dinheiro, mas não nesta casa. O doutor
Carvalho aproximou-se lentamente de João, que estava sentado, e colocou-lhe o papel à frente da cara. Esta é a fatura da sua dívida pessoal para com a dona Sofia. João olhou para o papel com olhos vidrados. Viu o número na linha final. E este, continuou o Dr. Carvalho, a sua voz soando agora, como a sentença de um juiz, é o detalhe. O custo da renovação da casa dos seus pais no Alentejo, o capital para os 3 negócios falhados da Ana, o seu estilo de vida, os seus cartões de crédito adicionais, relógios de luxo e todos os clubes que frequentava em segredo. O Dr. Carvalho inclinou-se e olhou João diretamente nos olhos. A dívida total que o senhor tem para com a sua esposa, senhor João, é de 150 mil euros. 150 mil euros. O número zumbia nos ouvidos de João como um sino de igreja a tocar ao seu lado. 150 mil euros era uma soma que nem sequer conseguia conceber. O seu novo salário de 8 mil euros levaria anos a pagá-lo, e isso assumindo que não comia nem bebia. João finalmente falou. A sua voz era rouca, quase um sussurro. Eu não assinei nenhum documento de dívida. Nunca te pedi dinheiro emprestado, Sofia. Isto é uma armadilha. É tudo uma armadilha. Uma armadilha? O Dr. Carvalho arqueou uma sobrancelha. Senhor João, por acaso a dona Sofia precisava de lhe pedir para assinar quando pagou a renovação completa da casa da sua mãe no Alentejo? Lourdes, que antes estava histérica, ficou subitamente calada, olhando para o Dr. Carvalho com olhos cautelosos. Há 3 anos, continuou o Dr. Carvalho, a sua voz calma agora, sentindo-se como uma condenação. Levantou a primeira página do detalhe. Renovação completa da casa da senhora Lourdes no Alentejo. O senhor disse à dona Sofia que era um presente de um filho devoto. O senhor disse à sua mãe que era o fruto do seu suor e esforço. Mas, na realidade, o Dr. Carvalho mostrou o papel a João. Aqui está a prova da transferência de 0 euros da conta da dona Sofia para a conta do construtor que o senhor mesmo designou. Lembra-se, senhor João? O rosto de João perdeu toda a sua cor. Lembrava-se claramente de como tinha estufado o peito perante os vizinhos da aldeia, dizendo que ele tinha construído um novo palácio para sua mãe. E então o Dr. Carvalho virou-se para Ana. Ana, que se tinha estado a esconder atrás da sua mãe, estremeceu instantaneamente. Menina Ana, lembrar-se-á de que há 2 anos e meio queria abrir uma boutique? Ana gaguejou. Em 20 mil euros de capital inicial, leu o Dr. Carvalho o documento. Falhou em 6 meses. Depois, quis abrir um café da moda, outros 15 mil euros de capital. Falhou novamente num ano. E depois quis ser uma influencer de viagens, bilhetes, hotéis, equipamento, outros 15 mil euros. O senhor disse a toda a gente que era um investimento do seu irmão de sucesso. O Dr. Carvalho olhou fixamente para Ana. Um total de 50 mil euros. Tudo transferido da conta da dona Sofia. Aqui está. Levantou uma cópia das transações. Conceito da transferência. Capital para o negócio da Ana e apoio à cunhada. Lourdes e Ana agora calaram-se. Os seus rostos, antes arrogantes, agora estavam cheios de medo. Deram-se conta de que não eram simples convidadas, eram cúmplices. E o senhor João, o Dr. Carvalho voltou a focar-se no seu alvo principal, os 50 mil euros restantes. Quer que lhe detalhe a lista? João não respondeu, apenas olhava fixamente para o frio chão de mármore. Muito bem, vou detalhá-la, disse o Dr. Carvalho. A filiação do clube de golfe de luxo que disse que a empresa pagava? Não, foi a dona Sofia que pagou. O relógio de luxo que usa agora mesmo, que disse que era um prêmio do seu chefe? Não, foi a dona Sofia que comprou. Sem mencionar as faturas dos clubes, que frequentava em segredo, as bebidas caras e as rodadas para os seus amigos lá. Basta, gritou João. As suas orelhas estavam vermelhas. Sempre que chegava a casa às 3 da manhã, dizia que estava a trabalhar até tarde num projeto. Na realidade, estava a esbanjar o dinheiro da sua esposa. A sua esposa sabia.
Ela recebia todas as faturas e pagava tudo para manter o seu bom nome, a reputação do diretor João, concluiu o Dr. Carvalho. O silêncio que se seguiu foi ainda mais sufocante do que o anterior. João, Lourdes e Ana agora deram-se conta. Isto não era um simples arresto, era uma demolição total de todas as suas mentiras. João levantou a cabeça. Os seus olhos estavam vermelhos, mas não eram lágrimas de remorso, eram lágrimas de raiva e confusão. Olhou para Sofia, que lhe parecia tão estranha. "De onde?" sussurrou João. "De onde tiraste todo este dinheiro, Sofia? Tu tens um patrocinador?" Era o último insulto que podia lançar, a acusação mais desesperada. Lourdes, ao ouvi-lo, pareceu ganhar novas forças. "Claro! É evidente. Uma mulher decente não pode ter tanto dinheiro. Andaste a fazer coisas sujas nas costas do meu filho, não foi?" Sofia, que até agora apenas tinha observado, finalmente deu um passo em frente. Já não se escondia atrás do Dr. Carvalho. Agora estava à frente, olhando João diretamente nos olhos. A sua roupa de casa simples agora parecia uma túnica real. "Que andei a fazer coisas sujas?" repetiu Sofia. A sua voz era calma, mas continha uma força que João nunca antes tinha ouvido. "Que tenho um patrocinador." Ela riu-se. Uma risada lenta, seca, cheia de ironia. João, nos 5 anos que levamos casados, alguma vez me perguntaste quem eu sou realmente?" Tu és a Sofia, a minha esposa", disse João, confuso. "Sou a Sofia, está correto. Mas alguma vez me perguntaste quem são os meus pais? Qual era o meu trabalho antes de me casar contigo? Alguma vez me perguntaste o que havia naquele portátil que eu abria sempre à noite, quando pensavas que eu estava a ver novelas?" João não conseguiu responder. Nunca tinha perguntado. Não lhe importava. Para ele, Sofia era apenas uma mulher que conheceu num evento. Parecia inocente e submissa, perfeita para ser dona de casa. "Assumiste que eu vinha de uma família humilde para poderes menosprezar-me", disse Sofia. "Assumiste que eu era tola para poderes enganar-me. Assumiste que eu não tinha nada para poderes pisar-me. A realidade, querido", Sofia respirou fundo, "eu sou investidora. Muito antes de te conhecer, comecei a minha carteira de investimentos logo depois da universidade. Imobiliário, ações, startups. Sou o que as pessoas chamam de uma business angel." O Dr. Carvalho assentiu. A dona Sofia é uma das investidoras mais respeitadas no seu círculo. Simplesmente escolheu manter um perfil discreto. "Esta casa", Sofia apontou ao seu redor, "não é nada. É apenas um dos meus ativos mais pequenos. Um ativo que preparei deliberadamente para a nossa vida de casados. Não acredito em ti." João abanou a cabeça. "Não precisas de acreditar em mim. O Dr. Carvalho tem as provas." Sofia olhou para o marido. Havia decepção no seu olhar, mas já não havia amor. "Eu queria viver uma vida normal, querido. Estava cansada do mundo dos negócios. Queria um marido sincero. Queria formar uma família. Por isso te escolhi. Pensei que a tua simplicidade de então era sinceridade. Dei-te tudo. Dei-te uma casa, dei-te carros, dei-te um estilo de vida que nunca poderias ter sonhado. E não pedi nada em troca. Apenas te pedi que fosses leal e honesto. Mas o que fizeste? Quanto mais te dava, mais ganancioso te tornavas. Quanto mais me calava, mais poderoso te sentias. Trouxeste a tua família para me humilhar na minha própria casa. Usaste o meu dinheiro para financiar a preguiça da tua irmã. Usaste o meu dinheiro para renovar a casa da tua mãe e mentiste, dizendo que era o fruto do teu esforço. E ontem à noite, os olhos de Sofia afiaram-se, foi a gota de água. Com o teu novo salário de 8.000 euros, sentiste-te como um rei. Sentiste que já não precisavas de mim. Disseste com arrogância, cada um gere as suas próprias finanças. Está bem, querido. Vou cumprir o teu desejo. João engoliu em seco. Sofia, desculpa, cometi um erro. Por favor, perdoa-me. É demasiado tarde, cortou Sofia. Tu já tomaste a tua decisão, e eu tomei a minha. Vamos, continua.
Um sorriso cínico que João nunca tinha visto apareceu nos lábios de Sofia. Estavas tão orgulhoso da tua promoção, não estavas? Um salário de 8.000 euros por mês. Sentias-te no topo do mundo. João guardou silêncio. Nunca te perguntaste. Sofia aproximou-se mais, sussurrando: em que empresa trabalhas? E quem é o maior cliente que acabou de salvar a tua empresa da beira da falência? Confusão. Era a única expressão que restava no rosto de João. A pergunta de Sofia parecia irrelevante. O que tinha a ver a sua promoção com este problema matrimonial, com uma dívida de 150.000 euros? O que queres dizer? Perguntou João. A sua voz era fraca. Que cliente? Não mudes de assunto, Sofia. Isso não tem nada a ver comigo. Oh, tem muito a ver comigo, querido. Desta vez foi o Dr. Carvalho quem deu um passo em frente novamente. Parecia desfrutar do seu papel como portador de más notícias. Olhou para João com a expressão de um professor a dirigir-se ao aluno mais tolo da turma. Senhor João, começou o Dr. Carvalho. O seu tom era formal. O senhor trabalha para uma empresa de construção chamada Construções do Tejo, S.A. Está correto? João assentiu com hesitação. Sim, claro. A melhor construtora da cidade tentou reunir os farrapos de orgulho que lhe restavam. A melhor. O Dr. Carvalho riu-se entre dentes. A melhor empresa que esteve prestes a falir há 6 meses. Uma empresa cujos 3 grandes projetos foram paralisados por má gestão. Uma empresa que não conseguiu pagar os salários dos seus funcionários durante os últimos 2 meses, até que um empréstimo de emergência a salvou por um triz. O rosto de João ficou branco como a cal. Isso era um segredo da empresa. Informação que apenas os altos cargos conheciam. Como? Como podiam Sofia e este advogado sabê-lo? Saberá o senhor, continuou o Dr. Tar. Carvalho, sem dar a João tempo para respirar, que quando todos os diretores se tinham rendido, prontos para vender os ativos e liquidar a empresa, aconteceu um milagre. Na semana passada, João susteve a respiração. Sabia exatamente o que tinha acontecido na semana passada. Uma enorme holding, disse o Dr. Carvalho, um grupo de investimento muito respeitado do Sudeste Asiático, apareceu do nada. Não só compraram a dívida da sua empresa, como injetaram fundos frescos, ofereceram um novo projeto de um valor imenso. Laura e Lourdes apenas olhavam, sem entender a direção desta conversa, mas João entendia. Ele tinha estado naquela apresentação. Um projeto de 3.000 milhões de euros, disse o Dr. Carvalho. O projeto de desenvolvimento do maior complexo da nova zona de expansão de Lisboa. Um contrato exclusivo de 10 anos para Construções do Tejo, S.A. Correto, senhor João? João assentiu rigidamente. E graças à sua dedicação e lealdade durante todos estes anos, o doutor Carvalho fez aspas no ar. O senhor foi promovido repentinamente de supervisor de obra sênior a diretor. Não um diretor qualquer, mas um diretor de projetos especiais, encarregado deste novo e muito importante cliente. Com um fantástico salário de 8.000 euros, verdade? Foi uma coincidência, sussurrou João. O meu chefe disse que o meu desempenho era o melhor. O teu desempenho? Desta vez foi Sofia quem cortou a fantasia do seu marido. O teu desempenho era medíocre, querido, mesmo abaixo da média. Os teus relatórios chegavam sempre tarde. Passavas mais tempo no campo de golfe do que na obra. Como é que sabes? Gritou João. Porque, disse Sofia em voz baixa, a empresa que te salvou, essa enorme holding, tem um nome. João esperou, tremendo de medo. Chama-se Grupo Atlas, disse Sofia. João franziu o sobrolho. Grupo Atlas. Nunca tinha ouvido esse nome. Talvez não conheças o nome Grupo Atlas, disse Sofia, porque esse é apenas o nome da holding. Olhou para o Dr. Carvalho. O Dr. Carvalho sorriu. Fez uma ligeira vênia a Sofia, depois virou-se para João. Senhor João, senhora Lourdes, menina Ana, permitam-me que vos apresente. Ele estendeu o braço, apontando para a mulher, vestida com simplicidade, que estava no centro da sala. A pessoa que tem diante de vós é a fundadora,
única proprietária e CEO do Grupo Atlas, a dona Sofia. Se uma bomba nuclear tivesse explodido naquela sala, o efeito não teria sido mais devastador. Lourdes cambaleou para trás e desabou no chão. Os seus olhos estavam esbugalhados, a sua boca aberta, mas não saía nenhum som. Ana soltou um grito abafado. Impossível. Agarrou-se ao braço da sua mãe. O seu corpo tremia violentamente. Acabara de se dar conta de que não devia dinheiro ao seu cunhado. Devia 50 mil euros a uma CEO. E João? João não caiu, não gritou, simplesmente ficou petrificado. Todo o sangue pareceu drenar do seu rosto. Diretor, salário de 8 mil euros. Esposa investidora, dívida de 150 mil euros. CEO do Grupo Atlas. Todas as peças do puzzle, que não encaixavam agora, se uniram na sua cabeça, formando uma imagem tão terrível, tão humilhante. Então, gaguejou João, a minha promoção. A tua promoção, disse Sofia, a sua voz fria e sem emoções, não foi pelo teu desempenho. A tua promoção foi a minha condição. Quando aceitei adquirir as construções do Tejo, impus uma pequena condição à administração. Sofia continuou como se contasse um conto de fadas. Disse, promovam o meu marido João. Deem-lhe o cargo mais alto que puderem. Deem-lhe o maior salário com que ele possa sonhar. João olhou para ela. Por quê? Por quê? Sofia sorriu. O sorriso mais doloroso que João já tinha visto. Foi o meu último teste para ti, querido. Dei-te luxos, mas não os valorizaste. Dei-te lealdade, mas traíste-a. Dei-te amor, mas pisaste-o. Então, decidi dar-te uma última coisa. Aquilo que eu sabia que mais desejavas neste mundo. Poder, dinheiro, estatuto. Eu queria ver, sussurrou Sofia, os seus olhos perfurando João, o que farias com tudo isso. Queria saber se, depois de receberes um salário de 0 euros, virias para casa, me abraçarias, me agradecerias e dirias, Sofia, conseguimos, obrigado por estares comigo desde o início. Os olhos de Sofia começaram a encher-se de lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de uma raiva reprimida durante muito tempo. Ou se, continuou, virias para casa, me ignorarias, me menosprezarias e dirias, a partir de hoje, o meu salário irá integralmente para a minha conta. Cada um gere as suas próprias finanças. João não conseguia respirar. Escolheste a segunda opção, querido, concluiu Sofia. Escolheste separar as tuas finanças da mulher que te acabara de dar essas finanças. Falhaste, João. Falhaste no último teste. Um silêncio total encheu a sala. Lourdes jazia inconsciente no chão. Ana chorava em silêncio. João estava de pé como um cadáver, e nesse silêncio mortal um som cortou tudo. O toque de um telemóvel. Ring, ring, ring. Todos os olhares, exceto o da inconsciente Lourdes, dirigiram-se para a mesa de centro. O telemóvel de João vibrava violentamente. No ecrã iluminado, um nome piscava com um brilho assustador. Presidente. João olhou para o telemóvel como se fosse uma serpente. Sabia que não era uma chamada de felicitações pela sua promoção. Era uma chamada de execução. O Dr. Carvalho olhou para o telemóvel e sorriu levemente a Sofia. Ah, disse ele, parece que a notícia já se espalhou. O telemóvel continuava a vibrar sobre a mesa de centro, o seu zumbido contra a superfície de vidro, criando um som mais agudo do que o próprio toque. Presidente. O nome piscava com uma ominosa luz azul na sala silenciosa. João olhava para ele como se fosse a cabeça de uma cobra prestes a atacar. O seu mundo tinha desmoronado num instante. A esposa que ele acreditava ser simples era uma CEO. A casa de que se orgulhava era apenas um aluguer. O salário de 0 euros de que se gabava era um teste, e ele tinha falhado redondamente. Agora, com o chefe da equipa jurídica do Grupo Atlas na sua sala de estar, o presidente da sua empresa estava a ligar-lhe. João sabia que não era para o felicitar. Mano, atende. Talvez, sussurrou Ana,
a sua voz trêmula, dando-lhe uma cotovelada no braço. Talvez o quê? Já não havia esperança. Lourdes continuava no chão, inconsciente. Talvez fosse a melhor coisa que lhe podia ter acontecido. Pelo menos não teria de testemunhar a queda total do seu filho. O Dr. Carvalho e os seus 2 assistentes simplesmente observavam. Sofia também estava em silêncio, o seu rosto sereno como se assistisse a uma peça de teatro cujo final já conhecia. Com uma mão que tremia violentamente, tão violentamente que mal a conseguia controlar, João estendeu o braço, pressionou o ecrã 2 vezes por engano antes de conseguir deslizar o ícone verde. Levou o telemóvel à orelha. Diga, presidente. A sua voz saiu partida, mais um guincho de rato do que o rugido de um diretor. Alguns segundos de silêncio e depois: João, onde estás? O que é que fizeste? Estás louco? A voz do outro lado não era a de um presidente digno. Era o grito histérico de um homem aterrorizado à beira da morte. Era tão alta e estridente que até Ana e o Dr. Carvalho a podiam ouvir claramente na sala silenciosa. Pré-presidente, gaguejou João. Estou em casa, senhor. O que se passa? Ainda tentava agir com normalidade, por reflexo. Casa. De que casa estás a falar, João? O presidente soava como se fosse sofrer um infarte. A equipa jurídica do Grupo Atlas, a equipa jurídica da Dona Sofia, acabaram de enviar um e-mail de emergência à administração e a todos os acionistas. O que fizeste à Dona Sofia, João? Diz-me, o que fizeste? João engoliu em seco. O seu olhar desviou-se do telemóvel para o Dr. Carvalho e depois para Sofia. Equipa jurídica, sussurrou Sofia. Deu um passo em frente. É isso mesmo, João, disse ela, a sua voz calma cortando os gritos do presidente. Parece que não conheces bem o Dr. Carvalho. João olhou para o Dr. Carvalho com horror. Pensavas, continuou Sofia, que o Dr. Carvalho veio aqui apenas para cobrar uma dívida de 150 mil euros. O Dr. Carvalho sorriu levemente. Senhor João, quando declarou tão arrogantemente a separação de bens na sala de jantar ontem à noite, esqueceu-se de uma coisa. O Dr. Carvalho fez um gesto com a mão, abrangendo todos os cantos da sala. Esta casa, para proteger os valiosos ativos da Dona Sofia, está equipada com um sistema de segurança de última geração. Isso inclui gravação de áudio e vídeo em todas as zonas comuns. O rosto de João perdeu o último resquício de cor. Gravação. A gravação de áudio de ontem à noite é muito nítida, senhor João, disse o Dr. Carvalho. Podemos ouvir cada palavra claramente. A partir de hoje, o meu salário irá integralmente para a minha conta. Tu trata apenas das tuas necessidades com o dinheiro para as despesas. Não fazes mais do que brincar com a terra em casa. E a minha parte, favorita pessoal, ainda bem que reconheces o teu lugar. O presidente do outro lado do telefone continuava a gritar. João, sabes quem é a Dona Sofia? Ela é a dona da nossa empresa, a pessoa que comprou esta companhia, a pessoa que te deu o teu salário. E tu insultaste-a, trataste-a. A voz do presidente cortou-se. Com um movimento calmo, Sofia pegou no telemóvel da mão flácida de João. João nem sequer tentou impedi-la. Sofia levou o telemóvel à orelha. Boa tarde, presidente, disse ela. A sua voz era clara e fria. Sou a Sofia. Lamento a interrupção. A reação do outro lado foi instantânea. Os gritos cessaram. Ouviu-se uma ânsia de vômito seguida de uma tosse apressada. Dedê, dona. Oh, meu Deus. Dona Sofia. Lamento imenso, minha senhora. Eu não fazia a mínima ideia, senhora. Nenhum de nós sabia. Não sabia que este homem era seu marido. Se soubesse, jamais. Calma, presidente. Cortou Sofia. O seu tom não era amável. O senhor não tem culpa. Fui eu quem pediu que a minha identidade se mantivesse em segredo, mesmo para o meu marido. Estava apenas a realizar uma pequena experiência. Ex-experiência, senhora? Sim, e os resultados já estão aqui. Sofia olhou para João, que agora tremia incontrolavelmente. Presidente, quero confirmar uma coisa. O que for, senhora, diga o que for.
Quero confirmar, disse Sofia, que o lixo deve ser retirado da empresa imediatamente. Um momento de silêncio. O presidente processou as palavras. O lixo refere-se ao João. Claro, senhora. Claro. Agora mesmo, senhora. Ele já não faz parte da nossa empresa. Está despedido. Despedido. Eu não pedi que o despedisse, presidente, disse Sofia suavemente. O presidente confundiu-se de novo. Entendo, senhora. Então, o quê? O que fazemos? Faremos o que for. Despedi-lo é demasiado fácil, disse Sofia. Ele poderia encontrar trabalho noutro sítio. Não quero isso. Peço-lhe, continuou Sofia, a sua voz agora tornando-se um sussurro letal, que se certifique de que ele nunca mais volta a trabalhar. Nem na sua empresa, nem em nenhuma das suas filiais, nem em nenhuma empresa do setor da construção que seja parceira do Grupo Atlas. Sofia fez uma pausa, deixando a ameaça assentar. E como sabe, presidente, nós temos todos os parceiros desta indústria. Do outro lado do telefone, ouviu-se uma inspiração aguda. O presidente sabia exatamente o que isso significava. O Grupo Atlas não só tinha adquirido as construções do Tejo, como possuía a cadeia de abastecimento, os subempreiteiros, até mesmo as empresas de design de arquitetura. Com uma única palavra de Sofia, João desapareceria da indústria. Farei, senhora. Entendido. Certificar-me-ei pessoalmente. Lista negra completa. Ninguém lhe tocará. Por favor, perdoe a nossa negligência, senhora. Bem, disse Sofia, espero os documentos na secretária do Dr. Carvalho amanhã de manhã. Sofia não esperou por resposta. Pressionou o botão vermelho no ecrã. Terminou a chamada. Terminou a carreira de João. Voltou a colocar o telemóvel na mesa de centro. João olhou para o telemóvel. Não estava zangado, não gritou. Estava simplesmente vazio. Um salário de 8.000 euros. O cargo de diretor. Estatuto. Orgulho. Tudo acabara de ser destruído numa chamada de 3 minutos. Desaparecido, quebrado. Um salário que nunca chegou a receber. Um cargo que não desfrutou nem 24 horas. Ana, que tinha ouvido tudo, começou a soluçar. Não um choro de tristeza, mas de desespero. Estamos acabados. 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 João, que tinha estado de pé rigidamente, finalmente perdeu as forças que lhe restavam. As suas pernas cederam. Não caiu, mas cambaleou e embateu contra a mesa. A sua mão, sem força, atingiu acidentalmente o seu próprio telemóvel. O telemóvel deslizou da mesa de vidro e caiu no chão de mármore com um forte e definitivo craque. O ecrã estilhaçou-se em 1000 pedaços, como a vida de João. O silêncio que se seguiu à queda do telemóvel foi ainda mais pesado. Aquele craque ressonante pareceu marcar o fim de uma era, a era das mentiras de João, a era da paciência de Sofia. Agora, o único som era o choro abafado de Ana e a respiração áspera e entrecortada de João. O Dr. Carvalho olhou para o seu relógio de pulso. Bem, disse ele, a sua voz calma e profissional, como se acabasse de terminar uma reunião de rotina. Tudo correu como planeado. Virou-se para Sofia. Dona Sofia, quais são as próximas instruções? Sofia não olhou para o Dr. Carvalho. Os seus olhos estavam fixos em João. Viu o homem que um dia amou, agora reduzido a uma casca vazia. Depois, o seu olhar pousou na aterrorizada e chorosa Ana e em Lourdes, que continuava inconsciente no chão. Dr. Carvalho, disse Sofia, a sua voz novamente fria e decidida. O João deixou bem claros os seus desejos ontem à noite. Cada um gere as suas próprias finanças. Ele já não é meu marido no sentido em que eu tenha de o sustentar. E como agora não tem trabalho, é óbvio que não poderá pagar a sua dívida de 150.000 euros. João estremeceu com a palavra dívida. Acabara de se dar conta de que a perda do seu trabalho era apenas o início do seu pesadelo. Portanto, continuou Sofia, não vejo nenhuma razão pela qual ele, olhou para Lourdes e Ana e as suas convidadas, devam continuar a permanecer na minha propriedade. Se o despedimento foi a bomba nuclear, esta frase foi a onda de choque que derrubou as estruturas que restavam.
Fora. João finalmente encontrou a sua voz. Foi um rugido desesperado. Sofia, estás a expulsar-me? Estás a expulsar o teu marido? Marido? Sofia olhou para ele. Os seus olhos estreitaram-se. Que marido, querido? O marido que me humilhou à frente da sua família, o marido que me enganou com o meu dinheiro, ou o marido que acaba de ser despedido pela sua própria arrogância? O doutor Carvalho interpôs-se entre eles. Tecnicamente, senhor João não está a ser expulso. Está simplesmente a ser-lhe pedido que abandone uma propriedade que não lhe pertence. A dona Sofia apresentará uma ação de divórcio amanhã de manhã. A ação basear-se-á em abandono e desvio de fundos. O doutor Carvalho apontou para João. E também apresentaremos imediatamente uma ação cível pela sua dívida de 150 mil euros. Divórcio, dívida. Uma voz rouca surgiu do chão. Lourdes, despertada pelas palavras divórcio e dívida, incorporou-se lentamente. Parecia confusa, piscando. João, o que se passa? Ana correu para ela. Mãe, oh mãe, estão a expulsar-nos. A palavra expulsar pareceu devolver Lourdes a plena consciência. Expulsar? Gritou ela. Viu Sofia e o doutor Carvalho. Da casa do meu filho, a partir de hoje. O meu salário irá integralmente para a minha conta. Tu trata apenas das tuas necessidades com o dinheiro para as despesas. Não fazes mais do que brincar com a terra em casa. E a minha parte favorita pessoal, ainda bem que reconheces o teu lugar. O presidente do outro lado do telefone continuava a gritar. João, sabes quem é a dona Sofia? Ela é a dona da nossa empresa, a pessoa que comprou esta companhia, a pessoa que te deu o teu salário. E tu, 2 seguranças, grandes e corpulentos, vestidos com uniformes pretos, entraram com passo calmo. Não pareciam brutamontes, pareciam profissionais treinados para lidar com situações difíceis. Ficaram em silêncio junto à porta, como estátuas, mas a sua presença encheu a sala. O ataque de Lourdes parou abruptamente. Ana abafou um grito. Isto era real. Já não era um drama familiar. Era um despejo real. Ana, dando-se conta de que era o fim, de repente lembrou-se de algo. A minha mala, as minhas coisas. Correu para o sofá, onde tinha atirado a sua mala. Começou a apanhar os seus pertences. A sua carteira, o seu telemóvel e a caixa de uns óculos de sol caros. Lamento, menina Ana. A voz do Dr. Carvalho deteve-a. Agora o quê? Gritou Ana. Estas são as minhas coisas. Trouxe-as de casa. A mala é sua, certamente, disse o doutor. Carvalho, mas o seu conteúdo. Ele apontou para o último modelo de telemóvel na mão de Ana. Esse telemóvel, essa carteira de pele, esses óculos de sol, todos foram comprados com o cartão de crédito adicional, cuja fatura foi paga integralmente pela dona Sofia. O doutor Carvalho olhou para Ana com frieza. Esses artigos fazem parte da sua dívida de 50 mil euros. Não pode levá-los. Por favor, deixe-os. Só pode levar a mala vazia. Não, gritou Ana. É meu. Um dos assistentes do Dr. Carvalho aproximou-se com uma pequena bandeja. Não disse nada, simplesmente ofereceu a bandeja a Ana. Sob o olhar frio da equipa jurídica e dos 2 grandes seguranças, Ana, entre soluços, não teve outra escolha senão esvaziar o conteúdo da sua mala um por um. A carteira, o telemóvel, um batom caro. Tudo foi colocado na bandeja. Foi uma humilhação mais dolorosa do que qualquer grito. Não me vou embora. Lourdes voltou à histeria. Abraçou-se com força ao encosto do sofá importado. Esta é a casa do meu filho. Não me vou embora. O doutor Carvalho fez um sinal aos 2 seguranças. Por favor, ajudem esta senhora a sair, disse ele. Com cuidado, ela está alterada. Os 2 guardas moveram-se. Não foram bruscos. Foram muito profissionais. Desculpe, minha senhora. Vamos, disse um deles. Não, larguem-me, não me toquem. João, ajuda a tua mãe, filho. Estão a expulsar-me. Mas João não se moveu. Ficou ali, atordoado, vazio.
Viu como a sua mãe era segurada, educada, mas firmemente, por ambos os braços e conduzida para a saída. Ana, agora abraçando a sua mala vazia, seguiu a mãe. As lágrimas sulcavam as suas bochechas. Os gritos de Lourdes e os soluços de Ana encheram a casa, desvanecendo-se lentamente enquanto eram escoltadas para além da porta principal e para o exterior. Agora, na espaçosa sala de estar, restavam apenas Sofia, a sua equipa e João. João continuava de pé, perto da mesa de centro-partida. Senhor João, a voz do doutor Carvalho agora suavizou-se, como se tivesse um toque de compaixão. Agora é a sua vez. João levantou lentamente a cabeça. Os seus olhos estavam vermelhos. Olhou para Sofia. Era a sua última tentativa. Sofia sussurrou. Querida, desculpa, cometi um erro. Por favor, não faças isto, Sofia. Esta é a nossa casa. Eu vou mudar. Prometo. Ele tentou dar um passo em frente. Sofia olhou para ele. Aproximou-se de João. Parou mesmo à sua frente. Podia sentir o cheiro a medo que emanava do seu marido. Amor? Repetiu Sofia. A sua voz era calma. Tu não sabes o que significa o amor, querido. Tu só amavas o dinheiro, só amavas o estatuto, e agora não tens nenhum dos dois. A paciência tem um limite, disse Sofia, e tu quebraste esse limite ontem à noite. Sofia virou-se, aproximou-se de uma pequena gaveta perto da porta principal, abriu-a e tirou algo. Uma carteira de homem em pele, velha, fina, gasta em muitas partes. Voltou-se para João e atirou-a aos seus pés. A carteira caiu no chão de mármore com um som lastimoso, um baque surdo. Lembraste dessa carteira? Perguntou Sofia. Era a tua quando nos conhecemos. A carteira que deitaste fora quando começaste a ganhar mais, dizendo que não estava ao teu nível. João olhou para a carteira. Eu guardei-a, disse Sofia. Não sei porquê. Talvez como uma recordação. Não está vazia, continuou Sofia. Pega nela. Com mãos trêmulas, João agachou-se e apanhou a velha carteira. Abriu-a e lá dentro havia 3 notas de 10 euros. Aqui tens, disse Sofia, a sua voz plana e sem emoção. Há algum dinheiro aí dentro. Suficiente para os 3 apanharem um táxi. Aquela humilhação foi o golpe final. Não um grito, não uma bofetada. Um ato de piedade. 30 euros para o homem, que de manhã se gabava de um salário de 8.000 euros. Isso finalmente quebrou João. Já não suplicou, já não se zangou. Sentiu uma vergonha tão intensa, tão ardente, que já não conseguia olhar para Sofia. Agarrando a velha carteira, João virou-se. Caminhou, não correu. Caminhou com passos pesados. Passou pelo doutor Carvalho e pelos seus assistentes, em direção à porta aberta. Saiu para o alpendre. Lá fora, para além do portão, sob a luz tênue dos candeeiros de rua, pôde ver a sua mãe e Ana. A sua mãe batia no braço de Ana e Ana chorava. Pareciam pequenos e patéticos. O alto portão de ferro começou a fechar-se automaticamente. Sofia ficou por detrás da janela da sala de estar, observando os 3. Estavam agora encolhidos no passeio. Lourdes parecia estar a gritar com João. João simplesmente ficou ali em silêncio, com a cabeça baixa, agarrando a carteira na mão. A porta atrás de Sofia fechou-se suavemente. O doutor Carvalho estava ali. Acabou, dona Sofia, disse ele em voz baixa. Estão fora. Sofia não se virou. Continuava a olhar para a rua. Fechou os olhos por um momento. Ainda não. Sussurrou ao seu reflexo no vidro. Isto é apenas o começo. Passou um mês. Para alguns, o tempo cura, mas para outros, agrava as feridas. Para Sofia, este mês foi um processo de libertação. No 45º andar da torre do Grupo Atlas, na sala de reuniões principal, com paredes de vidro, Sofia presidia a reunião do conselho. Já não vestia roupa de casa. Hoje, usava um fato de saia e casaco azul safira, perfeitamente talhado. O seu aspecto era impecável e profissional. Diante dela, sentavam-se 12 altos executivos, incluindo o doutor Carvalho, que agora atuava como conselheiro jurídico principal de todas as suas linhas de negócio.
Recebi o relatório de integração das construções do Tejo. A voz de Sofia era calma, mas firme, enchendo a sala silenciosa. Agradeço o trabalho da equipe de transição. No entanto, ela pressionou um botão e um gráfico de orçamento apareceu no grande ecrã à sua frente. Notei uma despesa inflacionada na rubrica de consultores. Dr. Carvalho, não tínhamos acordado em reduzir todos os custos ineficientes? Todos os olhares se dirigiram para ela. A mulher que há um mês regava plantas em silêncio e cozinhava lentilhas, agora interrogava profissionais com salários multimilionários. Era perspicaz, meticulosa e implacável. Era a encarnação do verdadeiro poder. Não precisava de gritar, não precisava de se gabar. A sua autoridade emanava de cada palavra que pronunciava. Quero um relatório de auditoria completo na minha secretária. Até depois de amanhã, disse ela, encerrando o assunto. Ponto seguinte, o projeto dos 3.000 milhões. Precisamos de acelerar o início das obras. Era Sofia, a CEO do Grupo Atlas. Tinha voltado ao seu domínio. A casa, que se tinha sentido como uma prisão para ela, estava agora limpa. Tinha deitado o lixo fora. Entretanto, noutra parte da cidade, num beco tão estreito que nenhum carro conseguia entrar, o cheiro a esgoto misturava-se com o do lixo em decomposição. Era aqui que o lixo tinha aterrado. Num quarto de 3 por 4 metros, João, Lourdes e Ana viviam o seu novo inferno. Não havia ar-condicionado. Uma pequena ventoinha amarelada numa mesa girava sem forças, soprando o mesmo ar quente. As paredes de contraplacado fino deixavam ouvir claramente todos os sons do quarto ao lado, o choro de um bebê, a briga de um casal. Os 30 euros de Sofia esgotaram-se em 3 dias para pagar o aluguer deste quarto e comprar arroz. João estava sentado num canto do quarto, encostado à parede úmida. Vestia apenas uma t-shirt de algodão suja e calções. O seu rosto, antes bem cuidado, estava agora coberto por uma barba descuidada. Os seus olhos estavam fundos e vazios. Ele tinha tentado. Tentou contactar os seus amigos do golfe, mas o seu número estava bloqueado. Tentou contactar os seus colegas da Construções do Tejo, mas eles fingiram não o conhecer. Tentou candidatar-se a empregos noutras construtoras, mas assim que ouviam o seu nome, João, riam-se ou expulsavam-no imediatamente. A lista negra de Sofia funcionava na perfeição. Ele era veneno. Ninguém se atrevia a tocar-lhe. Está demasiado calor. Era a queixa de Lourdes. Estava deitada numa esteira fina. A mulher arrogante que antes exigia jantares de luxo, agora parecia 10 anos mais velha. O seu cabelo estava oleoso, a sua pele macilenta. Simplesmente olhava para o teto de contraplacado, queixando-se sem cessar. Ana, entretanto, lavava pratos de plástico num alguidar. Já não havia unhas bonitas nem telemóveis de última geração. Mal conseguiu comprar detergente vendendo a sua mala de marca vazia num mercado de segunda mão. Isto tudo é culpa tua, João. Começou de repente Lourdes. A sua voz era rouca, mas cheia de ódio. João, que tinha estado em silêncio, estremeceu. Por quê? Por que eu, mãe? Por que tu? Se não tivesse sido tão arrogante, se não tivesse sido tão estúpido, um salário de 8.000 euros, quem pensas que és? Foste despedido antes de o receberes. Envergonhaste a tua mãe. Arruinaste as nossas vidas. A culpa é minha. Quem veio à minha casa sem ser convidado? Quem insultou a minha comida? Quem exigiu a renovação da casa no Alentejo? Quem pediu capital para negócios de boutique e café e os arruinou? Foram vocês as duas. Apontou alternadamente para a sua mãe e a sua irmã. Vocês envenenaram-me. Fizeram-me sentir que eu tinha sempre de ser melhor do que ela. Envergonharam-me por ter uma esposa como ela. Ou agora a culpa é nossa? Ana atirou um prato de plástico ao alguidar. A água suja salpicou. Foi o João o fraco. O João o que se deixou levar. Se realmente tivesses amado a Sofia, não a terias enganado, não a terias insultado. Foste simplesmente um ganancioso. Enganá-la?
gritou Lourdes. João, também a enganaste. A briga explodiu. Os três, presos naquela caixa quente, agora atacavam-se. Culpavam-se mutuamente, trazendo à tona toda a podridão e o fedor que tinham mantido ocultos. Eram como caranguejos num balde, arrastando-se uns aos outros para baixo, para que ninguém pudesse sobreviver. Durante uma semana, sobreviveram vendendo os poucos pertences que levavam consigo quando foram expulsos. O relógio de João era falso. O verdadeiro já o tinha levado o Dr. Carvalho. A aliança de casamento de ouro de Lourdes era a única coisa que restava. Foi vendida pela comida de uma semana. João finalmente teve de fazer o que mais desprezava. Foi ao mercado abastecedor antes do amanhecer e ofereceu-se como carregador. O homem que um dia vestiu fatos de designer agora carregava sacos de batatas que cheiravam a terra. Chegou a casa com o corpo destroçado, a cheirar a suor e com 5 euros na mão. Atirou a nota machucada para cima da esteira. Comam, rosnou. Ana pegou no dinheiro sem dizer nada, mas Lourdes olhou para João com nojo. O meu filho, um diretor, agora é um carregador? Cuspiu ela. Melhor ser um carregador do que morrer de fome, gritou João. Os dias transformaram-se em semanas. As brigas eram o menu diário, os insultos o pequeno almoço e a pobreza o cobertor da noite. Uma tarde, quando João acabara de voltar para casa, encontrou Ana a chorar num canto. E agora o quê? Perguntou João. A mãe, gaguejou Ana. João viu Lourdes deitada de lado, mas a sua respiração era áspera e ofegante. O seu rosto estava pálido, os seus lábios azulados. Mãe! João correu para ela, tocou na testa da sua mãe. Estava fria, mas o seu corpo estava encharcado de suor. Mãe, acorda! Mãe! Lourdes abriu lentamente os olhos, olhou para João. João, sinto-me mal. O peito. Dói-me muito o peito, sussurrou ela. Agarrou o peito. Custava-lhe a respirar. Pânico. Um pânico imenso apoderou-se de João. Ana só conseguia gritar. Temos de a levar para o hospital, gritou João. Em que, mano? Gritou Ana. Não temos dinheiro, nem sequer para um táxi. João procurou nos seus bolsos. Vazios. Não receberia até amanhã. Olhou ao redor do pequeno quarto. Não restava nada para vender. Nada. Lourdes tossiu. Uma tosse dolorosa. Os seus olhos encheram João de um medo que o consumiu. O medo da morte. A realidade atingiu João. A sua arrogância, a sua prepotência, o salário de 8.000 euros que tinha idolatrado. Tudo tinha acabado aqui. A sua mãe poderia morrer neste quarto que cheirava a esgoto. E ele não tinha dinheiro nem para lhe comprar um xarope para a tosse. Olhou para sua mãe agonizante. Olhou para Ana a chorar histericamente. Olhou para suas próprias mãos calosas e sujas. Arruinado. Estava verdadeiramente arruinado. O desespero é o combustível mais potente. João, que há segundos estava quebrado, agora levantou-se com uma nova energia. A energia de um homem sem opções. Cuida da mãe, gritou ele a Ana. Dá-lhe água quente. Não a deixes adormecer. Onde vais, mano? Arranjar dinheiro. João não esperou por resposta. Saiu a correr do quarto. Correu pelo beco estreito, tropeçando na roupa estendida e nas crianças que brincavam. A sua mente estava em branco. Não sabia para onde ir, só sabia que tinha de arranjar dinheiro esta noite. Agora mesmo, tentou pensar nos seus amigos. Não tinha nenhum. Família. Todos se tinham afastado dele desde o seu sucesso. Havia apenas um nome, uma única pessoa que sabia com certeza que tinha dinheiro. Sofia. Não sabia onde Sofia vivia agora. Assumiu que ainda estaria na sua antiga casa. Era o seu único destino. Com as últimas forças que lhe restavam, correu para a estrada principal. Não tinha dinheiro para um táxi. Correu. Correu 3 quilômetros até a paragem de autocarro mais próxima. Entrou a socapa no autocarro, recebendo insultos do revisor. Não se importou. 1 hora depois, chegou ao bairro rico, onde ficava a sua antiga casa. Estava encharcado de suor,
ofegante, e o seu aspecto era o de um sem-abrigo. Correu para o portão da luxuosa casa, mas a casa parecia diferente, mais fria. Tu, onde vais? 2 novos seguranças de uniforme, muito mais corpulentos do que os anteriores, detiveram-no no portão. Eu preciso de entrar. Esta é a minha casa, gritou João. Os 2 guardas olharam um para o outro e depois riram-se. Sua casa, amigo. É melhor que se vá embora antes que chamemos a polícia. Isto é propriedade do Grupo Atlas. Não tem nada a ver com gente como você. Sou o João, sou o marido da Sofia. Vim ver a minha esposa. A dona Sofia já não vive aqui, disse um dos guardas, agora irritado. E mesmo que vivesse, não teria um marido como você. Desapareça. Um dos guardas empurrou-o. João caiu no asfalto. Fracasso. Não tinha para onde mais ir. Sabia onde ficavam os escritórios do Grupo Atlas. Tinha visto o edifício de longe, mas sabia que, com o seu aspecto atual, não passaria do átrio. Sentou-se no passeio em frente à casa, que um dia foi o seu palácio. Enterrou a cabeça entre os joelhos. Estava derrotado. A sua mãe ia morrer. Deus, o que mais posso fazer? Sussurrou. Ficou ali sentado durante horas. A noite tornou-se mais profunda. O seu estômago roncava de fome. Não tinha comido nada desde a manhã. Lembrou-se do restaurante do hotel de luxo no final da rua. Costumava jantar lá com frequência. Sabia que, a estas horas, começariam a deitar fora a comida sobrante. Orgulho. Já não tinha disso. Levantou-se e caminhou, cocheando, em direção ao luxuoso hotel. Entrou a socapa na zona do parque de estacionamento traseiro, perto da cozinha. Viu vários sacos de lixo, pretos e grandes. Tu, o que fazes aí? Gritou um segurança do hotel. João sobressaltou-se. Eu, só, tenho fome. À procura de alguma comida sobrante. Surpreendeu-se com a sua própria voz. Era a voz de um mendigo. Nesse preciso momento, um sedã preto, um Bentley, o carro mais luxuoso que João já tinha visto, saiu lentamente do átrio principal. A janela traseira fumada desceu lentamente. Lá dentro, sob a luz tênue interior, estava sentada Sofia. Estava a olhar diretamente para ele. Ao seu lado estava sentado o Dr. Carvalho. O tempo parou. Sofia, vestida com um fato de seda cor de creme. Parecia um anjo. Estava limpa, perfumada, poderosa. E João? João era lixo, a remexer no lixo. Os seus olhares encontraram-se. João ficou gelado. Uma vergonha imensa queimou-o. Muito mais do que a fome e o desespero. Dr. Carvalho, pare. A voz de Sofia soou calma do interior do carro. João viu Sofia dizer algo ao Dr. Carvalho e o advogado saiu do carro. Mas não foi isso que João viu. O que ele viu foi Sofia. Ela está a ver-me assim. De repente, a visão da sua mãe a sufocar voltou. Para o inferno com o orgulho, para o inferno com a vergonha. Sofia! João correu em direção ao carro, esquivando-se dos seguranças do hotel que tentavam detê-lo. Bateu na janela do luxuoso carro. Sofia, ajuda-me. Por favor, ajuda-me, Sofia. Os seguranças do hotel tentaram afastá-lo. Deixem-no. Ouviu-se a voz de Sofia, calma, mas cheia de autoridade. A porta do carro abriu-se, mas não foi Sofia quem saiu. Foi o Dr. Carvalho quem segurou a porta. Sofia, é a mãe. A mãe está doente, está a morrer, Sofia. Não consegue respirar. Não tenho dinheiro. Por favor, eu imploro-te. Salva a minha mãe. Eu não me importo com nada, mas ajuda a minha mãe. João chorou. Não eram lágrimas falsas. Eram os soluços de um filho desesperado. Ajoelhou-se no asfalto, junto ao luxuoso carro, agarrando-se à porta. Sofia olhou para ele de dentro do carro. O seu rosto não mostrava nem raiva, nem triunfo. Os seus olhos tinham algo muito mais doloroso para João. Era pena. Olhou para João, sujo, mal cheiroso, ajoelhado aos seus pés. Exatamente como João a tinha olhado quando ela estava a brincar com a terra. A roda tinha girado por completo. Sofia guardou silêncio por um momento e depois falou. Não a João. Dr. Carvalho. Entendido, senhora.
O Dr. Carvalho, que já esperava, tirou imediatamente o seu telemóvel. Chame uma ambulância para a morada do quarto deles. Transfiram a senhora Lourdes para o nosso hospital parceiro. Deem-lhe o melhor tratamento, todas as despesas. Sofia olhou para João. Eu cubro. João ficou atônito. Obrigado. Obrigado, Sofia. Que Deus te abençoe. Não terminei, disse Sofia. Finalmente olhou para João. O seu olhar era frio. Doutor Carvalho, procure também um novo quarto para Ana e a sua mãe, um lugar habitável. Providencie um orçamento mensal para comida simples e despesas de manutenção, por razões humanitárias. João olhou para ela com olhos cheios de esperança. Isto é, a Sofia ainda me ama. Vai perdoar-me, vai aceitar-me de volta. E eu, Sofia, eu vou mudar. Serei um bom marido. Eu. Sofia sorriu. O mesmo sorriso cínico que lhe tinha mostrado na sala de estar. Tu. Olhou para o outro lado da rua, onde havia um pequeno projeto de construção de um edifício comercial ainda em curso sob os holofotes. João, és um homem saudável, disse Sofia, e ainda me deves 150 mil euros. Também tens de sustentar a tua mãe. Doutor Carvalho, fale com o encarregado de obra daquele projeto ali, ordenou Sofia. Certifique-se de que o João arranja um trabalho como carregador de cimento a partir de amanhã de manhã. A esperança desvaneceu-se instantaneamente dos olhos de João. Carregador? Sofia, mas eu tenho um curso superior. Eu fui diretor. Não eras nada, João. A voz de Sofia elevou-se pela primeira vez. Um falso diretor que vivia do dinheiro da sua esposa. Ser carregador é um trabalho honesto, muito mais nobre. Deves aprender o que é ganhar dinheiro com o teu suor. Não o suor do campo de golfe, mas o suor debaixo do sol. Tu disseste-o. Sofia inclinou-se ligeiramente do carro. Cada um gere as suas próprias finanças, certo? Cumpri a minha palavra. Separei a minha vida da tua. Isto, Sofia apontou para o Dr. Carvalho, que estava a chamar a ambulância, não é a ajuda de uma esposa. A tua esposa morreu há muito tempo. Isto é caridade. A compaixão de uma estranha que passava por aqui. A tua mãe e a tua irmã ajudo por razões humanitárias. Mas tu tens de pagar a tua dívida. Trabalha. Sofia recostou-se no seu assento. Desfruta do fruto do teu esforço, João. Avance, motorista, disse ela ao seu chofer. A janela do carro subiu lentamente, fechando-se como a cortina de um palco. O rosto pálido e aterrorizado de João foi a última coisa que Sofia viu. O luxuoso carro deslizou silenciosamente, deixando João ainda ajoelhado no asfalto. O Dr. Carvalho terminou a sua chamada e deu uma palmada no ombro de João. A ambulância está a caminho, senhor João, disse ele. E parabéns, o seu trabalho começa amanhã às 7 da manhã. Não se atrase. João não se moveu. Olhou o carro desaparecer na esquina. Não estava na prisão. Não estava morto.